E aí pessoal, beleza? Bom, meu nome é João Batista, eu trabalho na empresa TecnoApp e eu pretendo apresentar nesse vídeo o Proxmox. Proxmox é uma solução de virtualização, tá? Solução de gerenciamento de máquinas virtuais. Então assim, se por acaso, tá, tu precisa colocar na tua empresa um sistema de virtualização, um sistema de gerenciador de máquinas virtuais, mas tu acha muito caro os custos de licenciamento da VMware, se por acaso tu está utilizando o Zen Server e precisa de alguns recursos que só tem na versão paga, é bem provável que o Proxmox ele consiga suprir essas tuas necessidades, tá? O Proxmox, ele, por exemplo, é, tem suporte à utilização de cluster de mais de um nó, né? Então a gente aqui, por exemplo, tem dois equipamentos físicos com o Proxmox instalado e sobre eles a gente pode ter quantas máquinas virtuais ou esses equipamentos fisicamente suportarem, tá? O gerenciamento disso é feito por interface web, como está vendo aqui, né? Eu estou com o navegador aberto e a gente tem todo o gerenciamento via interface web e uma interface bem amigável, né? Bem tranquilo. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar rapidamente uma funcionalidade dele. Eu tenho uma máquina virtual rodando sobre o meu segundo nó do meu cluster, tá? Eu vou migrar ela de forma online para o meu primeiro nó. Cliquei nela, cliquei em migrar e ele está fazendo a migração dela, ou seja, com a máquina virtual ligada, ele está jogando ela para o meu outro nó e já terminou. Então, se eu tivesse um recurso de rede sendo utilizado por ela, esse recurso de rede ele ia perder um ou outro pacote de rede, mas ele já ia subir no outro nó quase que de maneira, na verdade, de maneira online, né? Aqui está meu Linux Debian, né, minha máquina virtual, agora rodando no outro nó. Se eu tivesse 3 ou 4 ou 5 nós na rede, ele também iria funcionar sem problema nenhum. A vantagem, como eu disse, é em grande parte a questão do custo, porque o Proxmox ele tem várias características importantes que as empresas, né, o mundo enterprise exige na utilização de virtualização, só que o custo de licenciamento obrigatório, vamos dizer assim, é zero, porque ela é uma ferramenta open source. Então tu pode baixar legalmente, utilizar de forma legal na tua empresa sem problema nenhum e com todos os recursos. Ele não tem um bloqueio de recursos para se precisar utilizar um recurso ter que fazer a contratação. Um dos recursos, por exemplo, que o Proxmox tem é a possibilidade de utilização de alta disponibilidade. Então, para isso, tu precisa ter no mínimo 3 nós, né, 3 equipamentos físicos com Proxmox instalado. Se um equipamento físico der problema, ele pode automaticamente iniciar as máquinas virtuais nos outros nós que pertencem nos outros equipamentos físicos que pertencem ao teu cluster. Então, é uma função que ele, uma característica que ele tem. Além da característica de migração online, que a gente fez o teste aqui, né? Ele suporta vários tipos de storages, como por exemplo storage do tipo SCSI, storages do tipo SAS conectados diretamente no equipamento, storage do tipo NAS, né? Além da tradicional unidade local. Então, se tu tiver, por exemplo, servidores, não tiver um storage de rede, tu pode utilizar os próprios HDs dos teus servidores para armazenar as máquinas virtuais. E ele oferece um recurso que a gente está vendo aqui, ó, de replicação, que se tu está utilizando, por exemplo, as unidades locais da tua máquina, mas quer garantir um tipo de backup online ou sincronização dessas máquinas virtuais, tu habilitando essa configuração aqui de replicação, a cada X minutos, ele replica a tua máquina virtual, os dados, né, de disco da tua máquina virtual para outros nós do teu cluster. Tá? Então, existe a possibilidade e essa replicação é feita de forma incremental. Então, a primeira vez que ele faz, ele vai copiar todo o teu disco, mas depois, cada vez que ele executar, por exemplo, 15 minutos ou 30 minutos, depende da tua realidade, ele vai copiar somente os dados modificados e aí essa replicação vai ser muito mais rápida, tá? Deixa eu ver outra característica importante aqui para mostrar para vocês. Bem, se
os storages, tá? Se a capacidade dele de conectar nos storages do tipo SCSI ou dos outros tipos que eu falei não forem o teu caso, se tu armazenar as máquinas em disco local não for teu, com sincronização, com replicação não for teu caso, existe também o suporte à hiperconvergência através da ferramenta Ceph, que vem integrada também com o ambiente. Hiperconvergência é, nesse caso, uma replicação online de discos. Tá? Então, teus servidores físicos podem ter discos físicos conectados, uma rede rápida de 10 gigabit, e aí essa sincronização desses discos como se fosse um grande storage de rede. Mais ou menos, para quem conhece, como funciona o vSAN da VMware, tá? Através da ferramenta Ceph, disponibilizada pela Proxmox, integrada nessa mesma interface de gerenciamento e sem custo adicional de licenciamento. Outra questão importante é que, para quem utiliza containers, o Ceph também tem uma ferramenta integrada aqui, né, na interface, na verdade uma característica dela, que é a criação de containers. Então tu pode ter, além das máquinas virtuais, containers e fazer essa administração desse container pelo gerenciador web que a gente está aqui. Ela também tem uma ferramenta de backup integrada, então tu pode fazer os agendamentos de backup das tuas máquinas virtuais e salvar numa unidade de rede de forma integrada, sem precisar de um software específico com licenciamento específico para fazer isso. A princípio, as principais características são essas, e vocês podem notar que é bem fácil a administração do ambiente aqui, né? Tô, por exemplo, aqui nessa minha máquina virtual, o hardware virtual dessa máquina virtual, ela tem a opção de firewall integrado, então tu pode fazer as regras de firewall via interface web aqui, né? Mas não precisa implementar um firewall dentro da máquina virtual, tu pode implementar a nível de hypervisor. É bem simples essa administração e não necessita que tu instale um aplicativo, um programa específico para gerenciar esse ambiente todo, tá? Ele conecta direto nas máquinas através dessa interface web. Tu tem também todas as informações de cada nó físico, né? Com o consumo de hardware desses nós físicos, clicando aqui, com gráficos elaborados. Assim como tu também tem a opção de visualizar, né, o consumo do cluster, ou seja, somando todos os nós do teu cluster de uma maneira mais geral, né, e divididos por máquinas virtuais e por containers. Além disso, bem, para criar uma VM, eu vou clicar aqui só para a gente criar uma VM. É bem simples de criar a VM também, né? Define o nome ali, aqui está até avançado, eu vou tirar o avançado, vai ver que vai simplificar mais ainda. Então, vou botar aqui teste, só para vocês terem uma ideia. Aqui tu escolhe, por exemplo, a mídia que eu vou utilizar, o tipo de sistema operacional aqui, a versão do sistema operacional, só para teste. Aqui mais detalhes a nível de sistema, detalhes a nível de máquina, disco rígido, onde vai ficar esse disco rígido, ou seja, no meu storage chamado LUM1, que é uma LUM de um storage do tipo iSCSI, utilizando multipath, para quem conhece sabe que é importante numa solução de storage. Ali definindo a quantidade de processadores para minha máquina virtual, né? Sockets e cores, no caso, vou botar 2 cores, no nosso caso aqui a gente vai botar um tipo de processador padrão KVM, ou pode escolher um tipo específico de processador para a tua máquina virtual, quanto de memória alocado, qual rede vai utilizar aí, com firewall ou não, e tu confirma aqui e ele vai iniciar. Tá? Então, é só um exemplo de criação aí de máquina virtual para te ver como é simples criar máquina virtual e gerenciar máquinas virtuais aqui com o Proxmox. Se tu ficou interessado por essa solução de Proxmox, pode e precisar de um apoio para fazer essas configurações e essa administração inicial, de repente para a gente passar esse conhecimento inicial para vocês, para aí vocês seguirem o projeto, é só entrar em contato com a gente, aqui está o nosso site,
tecnoapp.com.br. Pode ir lá no Fale Conosco, nós temos um canal no YouTube com bastante informação também. E entre em contato que a gente vai ter o prazer aí de conversar com vocês e implementar as soluções caso seja necessário. Enfim, estamos aí disponíveis. Valeu, um abraço para todo mundo, até mais.